Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta. Esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Nosso momento de reflexão bíblica, de aprendizado da Palavra de Deus. Estamos vendo capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos chegando aí quase em 300 episódios, uma comunidade que cresce a cada dia no Brasil e no mundo. Hoje vamos ver Lucas capítulo 8, a parte 1, episódio de número 292, essa que é a 4ª temporada, e nós estamos vendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar bastante sobre o Evangelho do Reino, você não pode perder, vai ser muito jóia, isso que diz o capítulo 8, em parte dele, você também pode ler lá e depois vir para cá, convidar mais pessoas para nós juntos aprendermos da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Em uma passagem paralela lá em Mateus, se você ler lá em Mateus 4:23, nós vamos ler lá que Jesus ele percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, como nós vemos aqui também, no comecinho de Lucas 8. E aqui nós lemos sobre a mesma coisa de uma forma ligeiramente diferente, mostrando as boas novas do reino de Deus. O reino de Deus, este reino de Deus, ou do céu, ou de Cristo, pois o nosso Senhor às vezes falava dele como sendo seu próprio, é algo transcendentalmente, a palavra complicada, vou repetir, hein? É algo transcendentalmente mais nobre do que qualquer coisa que o mais piedoso ou mais otimista judeu jamais esperou em seu coração ou imaginou em sua mente. Como Jesus Cristo concebeu e como será quando for completa e definitivamente estabelecido. Esse glorioso reino é, ou deve ser, um reino de Deus, aquele em quem o próprio Deus será o único soberano e todos os homens em todos os lugares, sendo seus súditos, possuindo seu domínio e leais à sua vontade. Esse é um reino essencialmente espiritual, toda obediência e submissão prestada é do coração e da vontade como da língua e da atitude. Um reino justo, um reino benéfico, o espírito de bondade e de utilidade prática animando cada questão. É um reino eterno, descendo até a geração mais remota, tal em sua pureza, sua nobreza, sua grandeza inerente, sua absoluta singularidade, é o reino de Deus. O seu soberano divino está buscando ativamente todas as almas para que possam entrar. As boas novas que cada um está sendo individualmente e amorosamente convidado, ou melhor, pressionado e instado a entrar, é para longe do país distante, como a parábola lá do filho pródigo, né? Do esquecimento e aversão. O Pai Celestial, ele vai no anseio dos pais e pede a cada filho errante: retorne. É por colinas e montanhas que o bom pastor vai, procurando, encontrando e trazendo de volta a ovelha que se perdeu. É tão longa e amorosamente a porta de cada alma humana que o paciente Salvador se levanta, bate e clama: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Essa admissão ela está aberta a todas as almas humildes e confiantes ao mesmo tempo. Assim que o espírito submisso do homem diz: Pai, pequei, tão cedo e breve é concedida a graça. Tão cedo o nome entra no rol da cidadania celestial do reino do Pai.
É uma grande parte do Evangelho de Jesus Cristo que essa terra é apenas uma antecâmara da casa do Pai, ou apenas uma pequena província periférica de seu império sem limites. Ser um cidadão fiel aqui e agora significa ser um cidadão feliz em qualquer lugar, para sempre. A vida sob o domínio benigno deste Rei Celestial não é contada por anos ou décadas. É sem limite, é continuada, é perpetuado em outras regiões de seu glorioso domínio. Este é o Evangelho glorioso do Reino. Nós temos agora que contemplar Jesus como centro de sua obra missionária, a partir de Cafarnaum, é isso que diz aqui o texto, e fazendo sistematicamente a viagem por toda a província da Galileia. O amado médico aqui, o Lucas, ele escreve e nos dá aqui exatamente uma visão das condições materiais da obra evangelística de Cristo como naturalmente desejamos. Então perceba e note comigo. 12 homens, várias mulheres formam o grupo de Cristo. Um coro, por assim dizer, de evangelistas alegres. A substância da mensagem era as boas novas do reino de Deus. O próprio Cristo foi pregador. Era para ser um reino de paz e de alegria para todos os que se tornassem membros dele. O trabalho era, portanto, inspirador de alegria. As condições temporais da obra são aqui reveladas. O nosso Senhor, ele viveu de caridade, ou como deveríamos dizer, de amor. A hospitalidade, especialmente para com todo aquele que professava ser rabino, supriria muito a Cristo, mas não poderia cobrir todo o caso. Então, consequentemente, certas mulheres que haviam sido libertadas de possessões demoníacas e que eram correspondentemente gratas ao seu libertador, elas orgulhavam-se de segui-lo e ministrar a ele de sua própria provisão. Joana, cujo marido parece ter cuidado da casa de Herodes, transfere as suas atenções para um rei maior do que Herodes e torna-se provedora para as necessidades de seu mestre. Antes de observar brevemente a parábola do semeador desse texto, nós devemos chamar a atenção para a mudança no método do ministério de nosso Senhor. Parece que até então ele havia pregado menos figurativamente, mas como os fariseus haviam assumido uma posição de hostilidade, perceba que era absolutamente necessário que ele exercesse o que pode ser chamado de um julgamento intermediário. Isso foi adotado por meio do ensino parabólico, por meio de parábolas. Enquanto para um espírito dócil e infantil, a parábola coloca a verdade em seu aspecto mais atraente, para um espírito orgulhoso como de um fariseu e autossuficiente, ela vela e esconde a verdade. É luz ou escuridão, de acordo com nossa atitude espiritual. Assim, a mudança no método do pregador anunciou uma nova etapa em seu trabalho. As pessoas comuns ainda o ouviriam com prazer, mas os orgulhosos seriam mantidos a uma distância conveniente através do caráter velado da verdade apresentada em parábolas. Então veja essa parábola do semeador, nos versículos 4, 8, 11 a 15, como ela apresenta uma lição fantástica para nós, na verdade várias. E essa, de acordo com todos os evangelistas, foi a primeira parábola. Estava abrindo caminho na entrega de outras parábolas. Daí o seu caráter de advertência. O seu assunto é ouvir a palavra. Seu aviso é que existem 3 maneiras ruins de ouvir contra uma única maneira boa de ouvir. Preste atenção comigo e anote aí, para você não perder esse ensino fantástico. Primeira era a audição descuidada. Ela é representada pela semente à beira do caminho, devorada pelos pássaros antes que possa cair na terra e dar algum fruto. Como o inimigo de nossas almas visita ouvintes descuidados e tira a palavra de seus corações para que eles não creiam e sejam salvos. Depois nós vemos uma audição arrebatadora.
representada pela semente caindo em um solo rochoso, brotando de repente, apenas para murchar. Daí o perigo de ouvir com êxtase e descansar no êxtase. É a religião do sentimento, dos momentos felizes e dessas superficialidades. Algo mais profundo, que tenha raiz, é necessário do que isso, meus queridos. Depois nós vemos a semente que representa uma audição cautelosa e preocupada. Ela é representada pela semente caindo em solo não limpo de raízes e espinhos e onde a semente é sufocada. Não podemos ouvir com vantagem se colocarmos algo antes da palavra, a menos que seja colocada diante das preocupações mundanas, adiante delas, não haverá muito fruto. E a quarta semente é aquela que representa um ouvir honesto e de bom coração. Ela é representada pela semente caindo no solo bom e limpo. Nesta facilidade, a multiplicação, em alguns casos, até 100 vezes. Daí a voz de advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A menos que a multidão ouvindo Jesus, a menos que em particular os discípulos levassem em consideração a palavra de Deus ministrada por Jesus pacientemente e honestamente, eles não poderiam produzir frutos com perfeição. E qual que é a aplicação aos 12 aqui no versículo 16 ou 18? Os discípulos, eles receberam a explicação de Jesus sobre a primeira parábola. E agora ele o aplica ainda mais ao caso deles próprios. Eles são destinados, ele diz a eles, a serem luzes no mundo. E ele não tem intenção de colocá-los debaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama, onde a luz seria perdida e inútil, mas em um castiçal para iluminar todos os que entrarem na casa. Dessa forma bela e figurativa, o nosso Senhor indica a posição que pretende dar a eles em sua igreja. E, consequentemente, eles devem lembrar que cada coisa secreta está a caminho da manifestação. Versículo 17. E assim as suas vidas, não importa quão secretas e aparentemente insignificantes, são vidas públicas. Nós aprendemos pelas passagens paralelas que esse incidente ocorreu em consequência do entusiasmo de Nosso Senhor. Seus parentes o achavam louco e que deveria ser contido, internado. A sua resposta à mensagem deles é muito significativa. Ele atrai seus verdadeiros discípulos à medida que a hostilidade de seus próprios parentes aumenta e os chama assim a família de Jesus. Cristo segundo a carne, em contraste com a família de Jesus Cristo segundo o Espírito. A relação espiritual, ela é colocada antes da relação consanguínea. Não é que Jesus amasse menos os seus irmãos e sua mãe, mas que ele considerasse a vontade do Pai aqueles que obedeceram como mais do que eles podem ser. A sua conduta nessa ocasião, meus queridos, ela provavelmente levou à conversão de seus parentes a acreditar nele. E ele lhes permitiu ver exatamente o princípio de sua obra. Nós vemos aqui depois também a figura da mulher, né? Na pessoa de Ana, que deu as boas-vindas ao cristianismo e à mulher. Como a mulher ela é representada no cristianismo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente concluir, que a gente não pode deixar perder de vista, tá bom? Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 36 e 38, nós vimos que a mulher, na pessoa de Ana, ela deu as boas-vindas ao menino Salvador quando ele veio ao mundo. E era muito apropriado que ela o fizesse, pois o cristianismo e a feminilidade, elas tiveram um relacionamento muito próximo e sem dúvida terão até o fim. O autor divino e o objeto de sua adoração foi quanto à carne nascido de uma mulher, Gálatas 4:4. O Filho de Deus era, no sentido verdadeiro e importante, o Filho de Maria. Devia o cuidado e a educação de sua infância a uma mãe humana. Ele recebeu durante a sua vida afetiva a generosa provisão de mulheres ministrantes. Nós vemos isso aqui no texto.
E estas, da sua provisão, elas supriram as suas necessidades. E ele encontrou alguns dos seus melhores discípulos e de seus assistentes mais fiéis em mulheres. Ele teve o conforto da presença próxima de 3 mulheres dedicadas em suas últimas agonias. Mais perto dele naquela hora terrível do que o soldado implacável, o inimigo zombeteiro, rendendo-lhe uma simpatia silenciosa e triste, mas não desvalorizada, estavam 3 mulheres que o amavam por tudo que ele era em si mesmo e por tudo que tinha sido para elas. Após a cruz, as mulheres foram as primeiras a irem ao sepulcro. As mulheres estavam unidas com os apóstolos no cenáculo, esperando e orando pela nova manifestação do Senhor após a sua ascensão. Atos 1,14. O apóstolo dos gentios devia muito às mulheres em seus trabalhos abundantes e frutíferos, como ele escreveu aos Filipenses 4,3. Desde então, as mulheres têm prestado valiosos serviços à causa de Jesus Cristo. Na história da igreja tem a mãe de Agostinho, a mãe dos Wesleys e muitas outras centenas, como a história do cristianismo nos revela, que por sua santa e fiel maternidade prestaram um serviço notável ao Evangelho. Eu queria fazer essa notinha aqui porque esse texto nos deixa claro a figura nesse capítulo também. No capítulo anterior nós vimos muitos relatos, e é uma verdade, de como as mulheres foram tão profícuas, e ainda hoje, né? Elas continuam ativas aí na propagação da mensagem de Jesus. Então a gente se encontra no próximo episódio, nós vamos falar muito mais sobre isso. Eu te vejo lá, sem falta. A gente se encontra lá, hein? Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau.